Bom dia, mais um sábado abençoado pelo Senhor, para juntos desfrutarmos do amor de Deus, desfrutarmos da graça do Senhor, dessa maravilha que é viver a vida cristã. Aí você pode dizer assim, pastor, viver vida cristã é uma maravilha? Você não acha uma maravilha porque talvez você esteja vivendo uma vida religiosa. Jesus nos chamou para vivermos uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Jesus nos chamou para viver uma vida diferente. Jesus nos chamou não é para viver debaixo de uma religião, mas Jesus nos chamou para vivermos na família dele. Quando Jesus veio a essa terra, quando ele morreu e ressuscitou aqui na terra, naquela cruz, ele me deu a oportunidade e o direito, de graça, pela graça, um favor que eu não merecia. Ele me deu esse direito de viver uma vida sobrenatural, de fazer parte da família dele, de viver uma vida sem medida, de viver uma vida de liberdade, de viver uma vida na graça, de viver uma vida 100% cristã. Por isso que eu te falo que é uma maravilha viver a vida cristã, é algo muito especial, é um privilégio muito grande vivermos essa vida que Deus tem para nós vivermos. Amém? Eu gostaria de meditar com você nessa manhã a respeito de um texto que Paulo escreveu para a igreja que se encontrava na cidade de Filipos. Você pode às vezes achar assim, nossa, mas essa cidade nem existe mais, essa região já até mudou de nome, já faz quase 2000 anos que isso foi escrito. Será que é atual? Você vai ver que o que nós vamos falar nessa manhã tem a ver exatamente com a vida, com a realidade que você está vivendo hoje. Será que tem mesmo? Eu te garanto que tem. Esse texto que está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele termina dizendo: andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo quis dizer nesse texto? O que Paulo quis nos ensinar, quis ensinar àqueles cristãos que viviam nesse tempo, que viviam naquela igreja chamada Igreja de Filipenses? O que Paulo quer falar para mim e para você nessa manhã? O que o Espírito Santo deseja nos ensinar nessa manhã? Esse texto fala de alvo e fala de como Paulo alcançou esse alvo. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã: uma pessoa que não tem alvo, uma pessoa que não tem objetivo na vida, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Por que eu te falo isso? Porque ela não tem, qualquer lugar que ela estiver, para ela tá bom. É uma pessoa acomodada, é uma pessoa comodista, é uma pessoa que não tem aspirações, é uma pessoa que não tem desejos, que não tem assim, eu falo até de uma gana de viver, de uma vontade mais intensa de viver. Sabe aquele negócio assim, do jeito que tá bom, e se piorar tá bom, e se melhorar tá bom? Eu falo lá na igreja, que um ditado do mundo, que muitas pessoas aplicaram para as suas próprias vidas, achando que isso é normal. Um ditado que falava assim, tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, eu preciso saber o porquê que está ruim, eu preciso identificar onde que está ruim esse negócio, quando que começou a ficar ruim esse negócio, e eu preciso dar um jeito de melhorar isso. O ruim e o bom, eles são exatamente opostos. Se está ruim, não pode estar bom. Primeira coisa que eu quero falar nessa manhã com você: dá uma olhada para a sua vida, dá uma olhada nas áreas da sua vida física, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida de casamento, na sua vida de relacionamento com Deus, de ministério. Como é que está? Está mais ou menos? Ah, pastor, estou empurrando com a barriga. Meu irmão, esse não é o padrão que Deus determinou para você viver. Esse não é o jeito que Deus tem para você viver. O jeito que Deus tem para eu e você vivermos é um jeito sobrenatural. Você já deve estar se cansando de me ouvir falar sobre isso, mas eu te falo que esse é o jeito de Deus. Jesus disse assim, do jeito que eu andei, você também pode andar. Se Jesus andou de um jeito diferente, meu irmão, eu também quero andar assim. Se Jesus andou sem problemas, quando eu falo sem problemas, é sem ser paralisado pelos problemas. Se Jesus andou com uma missão, com um propósito, com uma meta, com um alvo, eu também posso e devo andar assim. Paulo, ele tinha uma meta.
Paulo, ele tinha um alvo. Ele falava assim, não que eu já consegui, não que eu já conquistei, não que eu já cheguei lá. Você já chegou nesse lugar? Eu tenho áreas da minha vida que eu já cheguei, mas tem outras áreas da minha vida que eu não cheguei ainda. Eu quero melhorar cada dia mais. Eu tenho um alvo de ser um marido melhor, de ser um homem de Deus. Não estou falando nem do chamado pastoral. Eu estou falando de um testemunho de um cristão. Eu tenho um alvo de ser cada dia mais um exemplo na vida das pessoas. Paulo, tem muitas pessoas hoje que se eximem, né? Fogem da raia dessa responsabilidade. Falam assim, não olha para o homem não, que o homem é pecador. Não, porque o homem é falho, olha para Deus. Cadê Deus? Se eu creio que eu sou um filho de Deus, se eu creio que Deus está em mim, eu quero manifestar, eu quero mostrar esse Deus para as pessoas. Paulo, ele não fugiu da raia não. Paulo, ele falou assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo falou assim, o que você tem visto em mim, você pode copiar. Esse é um alvo para mim, para o Marcelo, como homem de Deus. Eu quero ter um temperamento melhorado, eu quero ter uma vida financeira diferenciada, eu quero coisas novas na minha vida, eu tenho alvos para a minha vida. Amém? Eu quero te falar que Paulo tinha um alvo. Você tem sonho, você tem projeto, você tem um alvo. Paulo fala assim, eu tinha um alvo. E o que Paulo fez para chegar nesse alvo? Uma coisa que ele fala assim, que é muito, muito forte para mim, muito interessante, ele disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tem pessoas que estão presas a um passado. A semana passada nós falamos sobre perdão. O não perdoar mantém essa pessoa presa ao passado. O não perdoar mantém essa pessoa aprisionada a um lugar no passado, porque como falamos, o passado nunca tem a ver com o presente, nem o perdão, ele nunca tem a ver com o presente nem com o futuro. O perdão sempre tem a ver com o passado. Paulo disse assim, o quê? Eu não vou ficar preso ao passado. No passado eu errei, no passado eu fui um perseguidor da igreja, no passado eu fui um homem que não queria saber de Deus, eu queria saber só da doutrina, só da religião judaica. Mas agora eu vou esquecer disso tudo, eu vou abrir mão disso tudo. E esse esquecer do passado, sabe o que significa? Não significa que ele não vai levar em conta o passado. Não significa que ele não aprendeu com o passado. Significa que ele não vai ficar mais preso ao passado. Você e eu que já erramos no passado, nós também precisamos aprender com os nossos erros. Mas nós não podemos ficar presos a esses erros que nós cometemos no passado. Você está me entendendo? Tem condições de uma pessoa olhar para trás e caminhar para frente? Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você já tentou correr olhando para trás? Você já viu até às vezes uma pegadinha, uma situação engraçada para nós, né? Mas para aquele que estava andando, olhando para trás, conversando distraído, bateu a cabeça num poste, bateu a cabeça, né, numa estaca. Tem condições de caminhar, de avançar, de correr, olhando para o lado, distraído, sem alvo, sem objetivo? Quando os nadadores, quando aqueles corredores, né, de 50 metros na natação, 100 metros no atletismo, eles têm uma meta. Eu estava ouvindo, esse tempo atrás eu falei sobre o César Cielo, e esses dias eu ouvi uma entrevista dele, eu achei fantástica. Há 2 anos atrás, o alvo dele era as Olimpíadas. Eu vou ser medalhista de ouro. E ele conquistou. Agora, nesse tempo nosso, aqui nós estamos, né, em 2010, nesse ano, ele é o maior medalhista do mundo de novo. Ele tem conquistado, ele tem batido recordes, ele tem conquistado todas, né, tem sido vitorioso em todas as competições dele. E eu vi uma reportagem dele, e ele falando assim, que nessas piscinas curtas, né, que são de 25 metros, ele não respira. Ele toma um fôlego, ele enche o peito ali, pula e ele só vai respirar no final. Ele falou que ele chega no final, que o olho dele já está vendo até estrelinha. Ele tem um alvo. Aqueles corredores, o alvo deles é a linha de chegada. O seu alvo tem que ser a linha de chegada. Você tem que chegar lá. Mas para você chegar lá, você pode chegar vendo estrelinha. Você pode chegar desfalecido. Mas você vai chegar como? Deixando as coisas para trás. Olhando para um alvo e caminhando. Decida hoje isso na sua vida.
Para de viver preso ao passado. Para de viver uma vida sem disciplina alguma, uma vida desregrada. Sabe qual que é a pior coisa que existe? Quando segunda-feira é igual sábado, domingo é igual quarta, quando você não espera mais um feriado, quando você não espera mais nenhuma data. Será que você está vivendo assim? Todo dia a mesma coisa? Todo dia não tem um sabor diferente, não tem uma graça diferente, não tem uma alegria nova, não tem uma expectativa nova. Se está no ano de 2010, se está no ano de 2020, para você é a mesma coisa. Meu irmão e minha irmã, essa não é a vida que Deus tem para você. E Paulo termina esse texto dizendo assim: ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande de acordo com aquilo que você já sabe que você tem que fazer. As coisas que você tem que tirar da sua vida, chegou a hora de tirar. Aquilo que você sabe que você tem que fazer, faça. Deus não fará por você. Aquilo que você sabe que você tem que fazer, faça agora, o quanto antes. Ouça isso que eu vou te dizer. Jesus certa vez disse assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, o que é possível para você e para mim, o que é possível para nós fazermos, Deus não vai fazer. Deus vai fazer o que é impossível. Então aquilo que você sabe que você precisa fazer, já passou da hora de fazer. Aquilo que você sabe que você tem que colocar de lado para você prosseguir na sua caminhada, já passou o tempo de você colocar do lado. Amém? Eu queria orar com você a respeito desse sentimento, dessa situação na sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que não está tendo motivação de viver, que não está tendo expectativa de vida, essa pessoa que está sem alvo, Pai, coloca alvos na vida dela, coloca valores corretos na vida dela, e que a partir de hoje ela se desvencilhe de tudo aquilo que aprende no passado, de todos os erros, de todas as falhas, que ela seja livre, que ela seja liberta, e que a partir de hoje um jeito novo de andar comece, no nome de Jesus. Amém? Logo após o intervalo, nós teremos uma palavra sobrenatural a respeito de batismo.